Boa tarde, nação. Vamos para as notícias do Flamengo na ESPN hoje. Se gostar do vídeo, deixe seu like e se inscreva-se no canal. De treino aberto aqui no Ninho do Urubu, pelo menos os 15 minutinhos de aquecimento para a imprensa, a gente poder observar o que estava acontecendo, mas antes da atividade, o zagueiro Davi Luiz, experiente jogador, passagem pelo futebol europeu, também já multicampeão pelo Flamengo, concedeu aqui entrevista no Ninho do Urubu, participou de uma zona mista com os jornalistas, falou bastante sobre a final do Campeonato Carioca, e eu perguntei para ele sobre a questão dos 3 zagueiros. Muito se fala de uma rejeição no futebol brasileiro e também até na história do Flamengo a esse sistema implementado pelo Vitor Pereira. Davi Luiz respondeu sobre isso, também sobre mais questões sobre essa grande decisão do Campeonato Carioca. Final contra um grande adversário de um grande treinador, onde um clássico já conhecido por todos, vai ser uma final muito difícil, mas a gente está muito confiante e ansioso, porque quando chega esse jogo a gente quer estar dentro de campo o mais rápido possível. Qual foi a última vez que o Brasil foi campeão do mundo? 2002? Eu acho que eram 3 zagueiros, né? Mas para mim não é só o sistema que em si que se começa o jogo. Hoje em dia se constrói a 3 com o lateral, se constrói a 3 com o volante, se defende a 5, se defende a 4, se defende a 10, independente do que se fala. Ou da foto que você tira, o jogo é muito mais dinâmico do que isso. Então, independente de como é feita a análise do sistema, eu acho que hoje os times devem estar prontos para enfrentar qualquer tipo de cenário. Eu acho que quem faz e quem analisa o favoritismo não somos nós, e sim as pessoas capacitadas para isso. Eu acho que devemos analisar o nosso, aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que a gente pode crescer, porque é uma final que vale e vai ser o título. Então é nisso que a gente deve pensar. Tá então Davi Luiz, Flamengo segue a sua preparação, primeiro jogo do Campeonato Carioca, dia 1º de abril, 20h30, Maracanã, esse duelo contra o Fluminense. Davi Luiz vai reencontrar, por exemplo, muito provavelmente o Marcelo, grande contratação do Tricolor, jogaram juntos há alguns anos pela seleção brasileira. O Flamengo tenta recuperar o Arrascaeta, fazendo tratamento intensivo para curar a lesão na coxa esquerda, está até fora da data FIFA, tinha sido convocado pelo Uruguai, foi cortado, tratamento intensivo aqui no Ninho do Urubu para voltar à atividade justamente nesse primeiro jogo da final, dia 1º de abril, 20h30, Maracanã. Futebol na ESPN é um oferecimento de sportingbet.tv. Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. O Davi Luiz, ele estava falando sobre os 3 zagueiros, né? O esquema do Flamengo, e claro, é óbvio que não é o número de zagueiros que vai definir se o time é ofensivo ou defensivo. Só que a gente tem um exemplo do que o Vitor Pereira fez recentemente aqui no futebol brasileiro no Corinthians. No Corinthians ele tinha 3 zagueiros, porque ele queria ter uma linha de 5 atrás. Ele vai fazer isso no Flamengo? E se ele quiser fazer isso no Flamengo, a torcida vai compreender para equilibrar a equipe? Ele no segundo tempo do jogo contra o Vasco ele faz isso. Só que não exatamente com 3 zagueiros. Quando ele baixa o Maia, quando ele baixa o Duska, ele faz uma linha de 5. Só que eu acho que tem uma questão cultural. Você colocar uma linha de 5 num clube, não é nem um time, um clube como um Corinthians, segurando um resultado para garantir uma classificação, você tem um comportamento diferente de torcida, de ambiente, tudo. A torcida vai adorar. Você em muitos momentos, você sabe que aquilo ali o Corinthians se agarra do jeito que dá, porque tem todo o envolvimento. O torcedor ele quer ver a entrega do time, se tiver que ser com linha de 5, linha de 6, linha de 4, um homem a menos, 5 e 4 com um homem a menos, ou 5 e 5 sem homem na frente, é uma questão cultural. Quando ele coloca uma linha de 3 no Flamengo, a gente bate muito nessa tecla. A linha de 3 não é um sistema necessariamente defensivo, na maioria das vezes não é. Só que aí o torcedor do Flamengo, o cara já chegou com 3 zagueiros, aqui a brincadeira é outra, aqui é o meu quarteto ofensivo, meu quinteto ofensivo, daqui a pouco o Bruno Henrique está de volta. É uma questão cultural, porque se você para ver a formação do início do Vasco-Flamengo, o Davi Luiz, né, aquela linha de 3 que tinha o Fabrício, tinha o Rodrigo, o Davi Luiz não era um zagueiro. O Davi Luiz ele era um volante.
Ele baixava em alguns momentos para a saída de bola, mas ele começava ali numa linha de volante. Não era 3 zagueiros enfileirados para segurar a potência ofensiva que era o Vasco com bola. Não. Quem ditava o ritmo do jogo no início não era o Vasco com a bola, era o Flamengo com a bola. Então o Davi era um homem a mais da saída para ter um homem a mais de meio chegando para gerar uma superioridade. Porque ele teve problema no meio de campo contra o Vasco no jogo da derrota e no jogo de ida. Então ele coloca o Davi no meio e funcionou. Porque era 3 contra 2 ou 4 contra 3 no meio de campo. E aí ele começou a ganhar o espaço. Então, mas o torcedor ele não quer saber disso. Ele olha a escalação e botou 3 zagueiros, retranqueiro. Ele olha assim. Então é uma questão cultural. Pode funcionar? Pode implementar? Só que aí demanda resultado. Porque se tiver uma boa atuação, mas não for cumprir um Carioca sobre o Fluminense, não adianta nada. Perdeu porque quem inventar, aqui não é lugar de 3 zagueiros, aqui tem que deixar o meu jogador para... Mas os 3 zagueiros dele do Flamengo não é um esquema defensivo. Ou é ofensivo? Não é. Não é um esquema, não é um esquema defensivo, só que assim, você não consegue, sem resultado, virar pro povão, pro torcedor, pro cara que tá na arquibancada e falar, meu amigo, rapaziada... Não, mas o Flamengo nem com resultado você consegue isso. Porque não tem resultado. Se tiver resultado, não, mas até quando teve o resultado, não conseguiu. Sim, muitas vezes o Jesus jogava com linha de 3. O Arão baixava. Só que a bola entrava. E o futebol, a bola entrar é soberano. Teu título é soberano. Ali, como não tinha aquela coisa, sabe, quadrada de eram 3 zagueiros, o Arão muitas vezes baixava, fazia uma linha de 3 para saída. Só que ali a bola entrava. E quando a bola entra, o Jesus é gênio. Quando a bola não entra, o Vitor Pereira não é nada. Então, assim, eu não vejo problema dele querer colocar... O Abel jogou com o Gustavo Gomes atrás direito, cara. Eu não vejo problema ele querer colocar o Davi então, como assim, esse cara para auxiliar e gerar uma superioridade. Só que o torcedor já não ganha Supercopa, já não ganha Mundial, não ganha Recopa, perdeu pro Vasco, perdeu pro Fluminense. 3 zagueiros ele está inventando. É uma questão muito mais cultural. E se fosse o quarteto ofensivo e tivesse a mesma coisa, também ia dizer que tinha que mudar, que já deu, que tinha que se reinventar, que não podia ficar preso. Resultado, performance, vem numa... O problema é que o Flamengo, aí vou pegar a frase do Jorge Jesus quando chega. Eu gosto de repetir essa frase sempre. Não basta só ganhar aqui no Flamengo, temos que jogar bem. O Flamengo é isso. O Flamengo nos últimos anos acostumou o seu torcedor a ter uma qualidade e um tipo de jogo. Quando você fala 3 zagueiros, mesmo com a função diferente do Davi Luiz, automaticamente nos torcedores, 3 zagueiros, o que está acontecendo? Imagina quando não tem as duas, né? Entendeu? Não tem vitória nem performance. Então, como é que funciona? E o problema é que ele coloca 3 zagueiros, põe o Davi Luiz para jogar como um volante, tenta equilibrar o meio campo, só que ele não está conseguindo achar as peças e nem o sistema tático para poder dar essa tranquilidade para o torcedor olhar e falar assim, meu time está jogando bem, meu time está tranquilo, nós estamos dominando o jogo. Porque são várias fases de 90 em 90 minutos, você tem várias fases de jogo, e nessas variações, o Flamengo nem sempre é soberano. O Flamengo nem sempre está bem organizado para, eu ataquei, agora eu tenho que me defender. Quando o Flamengo tem que se defender, está uma confusão danada. Quando ele coloca o Cebolinha na lateral direita, o que o Piton faz? Vamos para cima. E isso daí gera todo um desequilíbrio, porque você tem que fazer as compensações. Então, esse eu acho que o grande problema do Vitor Pereira é, além de não encontrar um sistema tático compatível com aquilo que o torcedor espera, ele não conseguiu encontrar os homens ideais para criar as referências. Nós estamos falando de Fluminense, que é repetição. Sim. Repete, cria referências. Então, nos momentos difíceis, você vê, o Martinelli falou assim, nós treinamos dessa forma, então a gente treina e joga. Ele coloca a pressão em cima da gente no treino, né? Justamente para sentir a mesma coisa que nós vamos sentir no jogo. No Flamengo, existe isso? Não existe. Pega aí, quantas repetições ele fez de equipe nos últimos jogos? Esquece lá o Mundial. Nesse ano ele precisou mudar muito, sim, né? Mas esquece lá o Mundial, porque no Mundial ele variou muito, mas ele começou jogando muito com o sistema de jogo do Dorival. Sim. Agora ele está procurando outro sistema de jogo, outros jogadores. A defesa 3, veja quantas vezes foram repetidas as formações de defesa 3. Uma hora era com o Léo, com o Fabrício. Era Pablo, Davi, Fabrício, aí troca pro Rodrigo, depois troca pro Davi quase no meio. Ou seja, você não cria referência. É difícil. No Corinthians era muito mais fácil, entre aspas, porque no Corinthians você tinha que destruir, você não tinha que criar. Sim. O Corinthians, a base do Corinthians, até ele começar a colocar o Renato Augusto na frente, era muito mais destruição, era um time fechadinho, sair no contra-ataque e acabou. Era sobreviver, né? Era sobreviver, porque ele falava, eu sou um time resultadista, né? Eu transformei no treinador resultadista. No Flamengo ele não pode falar, eu vou treinar, vou ser um time resultadista, porque lá você tem um material humano para fazer o time jogar, né? É aquela